Oi, gente, tudo bem por aí? Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Hoje nós vamos ler sobre a oração de Ana. Coloquei aí na capa, né? E é muito bonito e tem bastante versículo, 30 e poucos versículos. Vamos começar. Pouco toque de Clay hoje. Ou não, vamos ver. Eu marquei aqui pra gente não se perder. A oração de Ana. Então vamos recapitular, né? Por isso eu estou dedicando. Ela voltou lá em Siló, né? Ela fez a promessa a Deus. Aí agora ela voltou, falou com Eli que aquele dia, ela falou: lembra daquele dia que você falou que eu estava bêbada e tal? Pois é, eu trouxe aqui agora para o Senhor ver que Deus me respondeu aquele dia. E agora eu vou oferecer esse menino, né? Já que ele era da tribo de Levi, né? Para servir ali na igreja. E aí assim, ó, Ana então orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, e por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Ela está falando dela e da Penina, né? Penina ficava o tempo todo só gozando dela, perturbando ela dia e noite, né? Ana, a Bíblia disse ontem, nós lemos sobre isso, né? Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e é quem dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Glória a Deus. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros fiquem ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão. Pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Glória a Deus. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então, Eucana, assim a oração dela acabou, né? Uma oração linda, cheia de significado, cheia de verdades, né? Para a vida dela, para o momento dela ali, né? Então, Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Ele era pequenininho, desmamado, 1 aninho talvez. Ai, muita coragem. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Os filhos não eram boa bisca. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela. E tudo o que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Roubava, né? Ele roubava. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo que a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar.
Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. Meu Deus, é roubo, né? Se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, e depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. A gordura era de Deus, né? Era o aroma agradável a Deus, então eles queimavam toda a gordura para depois pegar os pedaços, né? Do churrascão lá. Mas os filhos de Eli não cumpriam isso, eles eram ruins. Eles queriam comer a gordura, né? Queriam comer a parte que era de Deus. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Ele roubava do próprio Deus, né? Ai, que difícil. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino. Ele vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar desse que foi dedicado a ele. Para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Ele abençoava para que ela tivesse mais filhos, né? Depois eles voltavam para casa, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Esses meninos eram abençoados, para não dizer o contrário, né? Olha o que eles faziam. Eles roubavam a gordura que pertencia a Deus com um aroma suave. Eles mexiam na oferta das pessoas, né? Na oferta de sacrifício ali das pessoas. Eles metiam o garfo, né? O garfão lá na comida e arrancavam um pouco para eles. E eles ainda pegavam as mulheres que estavam servindo lá, as levitas que ficavam servindo ali provavelmente bordando, fazendo as coisas da tenda ali, limpando, né? E eles ainda faziam isso. E Eli sabia. Eli já estava muito velho, mas ele ouvia falar tudo o que seus filhos faziam. Cabelo na minha boca. Na tenda sagrada. Então ele disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam o mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Olha que palavra forte. Se você peca contra as pessoas, Deus te defende. Mas se você peca contra Deus, quem pode te defender? Você acha que o adversário vai vir te defender? Ele vai rir de sua cara. Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Samuel era totalmente dedicado, né? Versículo 27. Então um profeta, isso aqui é muito interessante, eu me lembrei dessa história. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos lá no Egito. Você sabe que eu os escolhi, entre todas as tribos de Israel, para serem os meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com toda a parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar.
Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olha, por causa dos filhos de Eli, toda a tribo foi despejada do sacerdócio ali, né? Olha, um pecado, né? O que o pecado de uma pessoa pode fazer numa família inteira, numa vida inteira, numa era inteira, numa geração inteira. Por isso que nós temos que evitar o máximo possível o pecado, porque o pecado ele não afeta só a gente, ele afeta toda uma geração, toda uma história. Mas eu digo que não vai mais continuar, que ele tinha prometido que eles seriam, né? E por causa deles. Mas eu desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Olha que maldição grande. Também os meninos estavam pintando e bordando, tocando terror lá no templo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, infelizmente. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Eu deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será o meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que por acaso ficarem com vida terão que se curvar diante do rei para pedir dinheiro, para pedir comida e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem coisas para comer. Ai, uma maldição. Nossa, muito violenta, né? Tá falando aqui, todo mundo vai morrer cedo, porque eles não honram a Deus. Tá falando que eles vão ficar mendigando, pedindo para trabalhar no templo, para poder comer as comidas ali, não vão conseguir. Que tudo vai dar errado na vida deles e que outras pessoas assumirão a posição que é de Deus para eles, né? Isso tudo porque eles começaram a perder a fé, o temor, né? Eles perderam o temor de fazer coisa errada ou certa. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, porque ninguém está livre de perder o temor, né? Que o Senhor renove em nós nesse dia, nesse momento aqui que a gente está junto, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Ele, que o Senhor fortaleça o nosso chamado, a nossa vida e que a gente não jamais peque de propósito. Que o pecado na nossa vida seja realmente um acidente. E assim terminamos o capítulo 2. Beijão no seu coração e até amanhã. Tchauzinho.